Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Aleluia. Diga comigo, o bem tem poder de restaurar o perdido. Aleluia. A bondade de Deus tem poder para restaurar o que é perdido, o que foi perdido. Nós somos o exemplo disso. Nós éramos perdidos, mas a bondade de Deus nos alcançou. E por isso nós estamos aqui. Por isso nós podemos nos reunir hoje, bendizer o nome do Senhor e declarar que nós iremos para os céus. Amém? Nós vamos para os céus, porque a bondade de Deus nos alcançou. Diga assim a pessoa que está ao seu lado: eu vou para o céu. E você vai comigo? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, há uma bondade tremenda nisso. Uma bondade tremenda nisso. Deus nos deu a terra com tudo o que ela possui. Mas Deus não se contentou só em nos dar a terra. Ele também decidiu nos dar o céu. Decidiu nos dar a eternidade. E a Bíblia diz que Ele preparou um lugar melhor do que a terra. E Ele vai nos levar para lá. E Ele quer que você vá para lá. E Ele tem se esforçado, e Ele se esforçou. E Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você, para que você pudesse ir para os céus. Então há um lugar para você. Jesus disse: tem um lugar que eu vou preparar para vocês. E eu vou buscar vocês para estarem comigo. Ah, quanta bondade. Nós não merecíamos isso. A palavra de Deus diz que Ele fez isso quando nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Ele disse: por uma pessoa boa, alguém até se ousa morrer, mas quem vai morrer pelos seus inimigos? E a Bíblia diz que Deus morreu por nós. Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia. É essa bondade que nos segue, que nos persegue todos os dias. Todos os dias. Então nos diz assim a palavra, verso 11, Lucas 15, 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus, ou contra Deus e contra o Senhor e contra ti, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Pai, Pai, Pai. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Se move, Pai, ao nosso favor. Que teu Espírito Santo, que já se manifestou de uma forma tão tremenda no nosso meio, fale agora de uma forma muito especial aqui neste lugar. Tira todo o sofisma, todo engano, toda barreira, toda mentira de Satanás na nossa mente, no nosso coração. E nos faz, ó Deus, agora compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Senhor, de uma forma muito especial, eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim ao teu irmão, eu estou voltando. Fala de novo, eu estou voltando. Aleluia. O bem, ele tem um imã que nos atrai de volta para restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído. E essa história ela é muito linda, porque ela fala de um jovem que teve coragem de voltar. Eu fico pensando às vezes que algumas pessoas, elas perdem a coragem de voltar. São tão enganadas, tão iludidas, e são envenenadas com sentimentos tão perversos, que elas não têm coragem de voltar. Elas terminam morrendo lá, no meio do caminho, se perdendo, e elas não voltam. Esse texto ele fala disso, de valores perdidos e de restauração que só a bondade e o amor pode fazer. Esse texto ele vai retratar dessa bondade de Deus, desse encontrar o que havia perdido. A primeira parábola desse texto vai falar das ovelhas perdidas. Da ovelha perdida, eram 100 ovelhas, e ele deixou a 99 lá no aprisco e foi atrás daquela ovelha perdida. Essa ovelha perdida, ela fala de sentimentos que foram deixados, algo que tem um valor sentimental para nós muito grande, muito precioso. E essa ovelha perdida era isso, era algo que tinha um valor sentimental muito grande, e se perdeu. Mas a Bíblia diz que o bom pastor, ele foi atrás dessa ovelha, ele foi buscar esses valores que se perderam, esses valores sentimentais tão preciosos para ele, sabe, esse amor que foi embora, e ele foi atrás buscar, e ele disse, eu não vou deixar esse amor ir embora. E é isso que Deus fez conosco, sabe, ele olhou, e ele sabe que nós temos um valor sentimental muito grande para ele, e ele está nos ensinando isso, de resgatar às vezes esses amores, esses valores sentimentais que nós fomos largando no meio do caminho, por causa do nosso orgulho. Mas ele disse, olha, o bom pastor, ele deixou as 99, e ele foi atrás da ovelha ferida, da ovelha perdida. Quantos de nós, às vezes a gente larga lá o nosso discípulo, aquele discípulo ingrato, que foi embora, e nem disse adeus, ele está lá, largado, esquecido, e a gente nem pensa mais nele, nem fala mais no nome dele, e ele tinha para nós um valor sentimental muito grande, mas mesmo assim nós deixamos de mão. E a Bíblia está dizendo que o bom pastor, ele deixou as ovelhas, as 99 protegidas, mas ele foi atrás dessa errante, dessa fujona, e ele a trouxe de volta, ferida, machucada, e ele a trouxe de volta. Então, resgatar às vezes esses valores, essas coisas valorosas
esses valores sentimentais que foram perdidos. A outra parábola fala do dracma. O dracma fala de valor, de posição. As 10 dracmas fala que uma delas se perdeu. Então, a dracma, ela tinha um local, um valor, uma posição. E essa posição, ela caiu dessa posição e ela se perdeu. E então a Bíblia diz que a dona de casa, ela vai atrás dessa dracma, dessa moeda perdida, para que ela possa colocar de volta no lugar e ela ter o seu valor restaurado, ter o seu valor restituído, ter a sua posição restituída. Ela não descansou enquanto ela não encontrou. Ela varreu a casa, ela limpou, e ela acendeu as luzes, e ela foi atrás para que os valores fossem recolocados de volta. E aqui essa parábola, ela fala disso, de valores que nós perdemos, de valores que foram dispostos, de pessoas que caíram da sua posição, caíram do seu conceito, e foram largadas, esquecidas. Mas a Bíblia diz que a dona de casa, ela procurou até que essa dracma, ela fosse colocada de volta no lugar. Sabe, dessa posição que ela caiu, desse valor que ela perdeu. É isso que nós precisamos pensar nessa bondade de Deus. Às vezes nós caímos, nós vimos pessoas caírem das suas posições, nós vemos pessoas perderem seus valores, e nós a deixamos de mão. E nós, às vezes, ignoramos isso. E aí, diz, fulano era, agora não é mais. Cantava, não canta mais. Dançava, não dança mais. Pregava, não prega mais. Evangelizava, não evangelizava mais. Vinha à igreja, não vem mais. É um dracma que está caído, perdido. E nós precisamos trazer ele de volta e colocar na sua posição. Colocar de volta os valores. Você não pode perder os valores que você tinha. Você não pode perder a posição que Deus te colocou, a posição que você foi colocado. Você não pode ignorar isso. Jesus Cristo diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Você não pode simplesmente, de pouco caso, descartar a posição em que você era, que você exercia. Você não pode simplesmente aceitar isso e ficar vivendo como quem nunca fosse. Não, são valores, e os valores precisam ser recolocados de volta, precisam ser restituídos, precisa ser encontrado. Você não pode ignorar isso. Se Deus te deu um valor, se Deus te deu uma posição, Ele te deu porque Ele entende que você é o que você é. Você é o que Ele entende que você é. Você não é o que você entende o que você é. Vocês estão entendendo? Você é o que Deus diz que você é. E se Ele te colocou, você precisa honrar isso. Há uma dor, quando a gente lê sobre os filhos de Eli, e Deus, ele fala com muita tristeza ao profeta. Ele diz, os teus filhos têm me desonrados. Eles não têm dado valor à posição que eu os coloquei. E aí ele diz ali, vai lá, traz eles de volta. Mas ele ignora isso. E termina toda a família sendo destituída. Porque os valores estão incompletos. Estão faltando valores. O que tem acontecido hoje na nossa sociedade é porque aquilo que tem determinado valor não está sendo considerado no valor que é. Nós estamos perdendo valores sociais, valores morais, valores de hierarquia. Nós não estamos levando em consideração os valores, e nós estamos deixando caído no chão. E quando você não tem referencial de valor, então você tem uma cadeia quebrada. Você olha e está faltando. Nós precisamos olhar para as coisas e dar a elas os valores e respeitar o valor de cada coisa. Nós precisamos olhar hoje para o nosso presidente e dar a ele o valor que ele tem.
Dar a Ele o valor que Ele tem. Porque agora Ele é o nosso presidente. Vocês estão entendendo isso? Você pode ter o que você tiver no teu coração, sentir o que você quiser sentir no teu coração, mas você não pode ignorar o valor que ele tem. Você não pode ignorar o valor de um deputado, de um senador, do prefeito, o valor de um pai, de uma mãe, de um professor, de um pastor, de um apóstolo. Dá os valores. O que tem acontecido nas escolas, as crianças não têm dado o valor que o professor tem, o respeito que é devido a um professor. O pai chega na escola e ensina o seu filho a não respeitar o professor. Os dracmas estão perdidos. Então, a Bíblia diz que essa mulher, ela cheia da bondade, a bondade ela vai restituir os valores perdidos, o que é bom, restitui o que foi perdido, o que foi caído. Quando Jesus Cristo veio fazendo bem, Ele disse, eu vim restituir isso. Quando chamaram Ele de bom, Ele disse, bom eu não sou bom, existe bom é meu Pai, bom é meu Pai, é valores, vocês precisam aprender a amar o meu Pai. Se vocês aprenderem a amar o meu Pai, vocês vão amar a mim. Se vocês amam a mim, vocês amam o meu Pai. Valores. Valores que precisam ser restabelecidos. E nós temos visto essa queda de valores na nossa nação, na nossa casa, no mundo. No mundo. Um sujeito maluco acorda e decide invadir outra nação e começa a matar gente. Começa a matar pessoas só porque ele quer tomar o país do outro. Uau! Estamos perdendo valores. E essa parábola vai falar disso. De valores. Valores. Você precisa aprender a dar valor. E valor dentro daquilo que cada coisa merece. Valor que cada coisa tem. Quando nós restituímos os valores, então nós começamos a viver melhor. Vivemos melhor. Temos uma sociedade melhor. Não temos uma sociedade perfeita. Não temos uma família perfeita. Mas temos uma família melhor. Quando temos pais que respeitam filhos, quando temos maridos que respeitam a esposa, quando temos esposas que respeitam o marido, então nós temos uma família melhor. Porque ao bem, um começa a fazer o bem para o outro. Valores que foram quebrados, que precisam ser restituídos, ser encontrados e colocados de volta no lugar. Aleluia. Mas a terceira parábola, a parábola do pródigo, do filho pródigo, ela vai falar de algo mais forte. Ela vai falar de abandono. Abandono. Quando eu decido abandonar o bem que eu tenho, o bem que me faz bem, que me fez só bem. Essa criança, esse jovem, ele entende que o pai não vale tanto quanto ele pensa. Então ele decide descartar o pai, abandonar. Eu não quero mais esse pai comigo. Essa parábola também fala de ingratidão, de você desejar o que o seu pai tem antes que ele morra. Dizer a ele assim, olha, eu só quero na verdade o que você possui. Você não tem valor para mim, eu quero só o que você pode me dar. Então me dá o que é meu, porque eu já fui. O nome do peixe é Pinote. Vou embora. Ingratidão. Ingratidão.
Essa palavra também fala de egoísmo, de você pensar só em você, viver só para você, compreender que você é o centro de tudo. A Bíblia diz que nos últimos dias, nós teríamos uma geração infeliz, porque teríamos uma geração que só pensava em si, que só olhava para o seu umbigo, uma geração extremamente egoísta. Essa parábola fala disso, de um jovem egoísta, que decide viver só para ele, só para o que ele pensa, só para o que ele acha, só para o que ele sente. Ele não sabia valorizar nada do que ele tinha. A única coisa que tinha valor para ele era ele mesmo, eram os seus desejos, era a sua vontade. Então ele pensava, se eu estou bem, está tudo bem, pouco importa aos outros. Ele não vivia pensando no outro, ele pensava só nele, só no que daria prazer a ele. E isso tem sido um ensinamento que nós temos aprendido hoje na nossa sociedade. Nós temos aprendido a viver o prazer. Se algo me dá prazer, então eu posso viver. Não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro sente, não importa o que isso vai causar no outro, o importante é que eu me sinta bem. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou você a viver só para você. Isso é tão forte que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, se comer carne incomoda teu irmão, então não coma carne. Para que você que é forte na fé, não destrua a vida do outro. Mas nós temos aprendido ao contrário. Se isso me dá prazer, se isso é bom para mim, então pouco importa o que Deus pensa, o que minha mãe pensa, o que meu pai pensa, o que meu vizinho pensa, o importante é que eu esteja bem. E era assim que esse jovem pensava. Ele de forma egoísta, ele disse, me dê meu pai, me dê o que é meu, porque eu agora vou viver a minha vida. E aí o pródigo, ele resolve ir embora, o pai faz o que ele quer. E aqui está uma vertente muito linda do bem. O bem, ele é recheado de amor. E o amor, ele tem uma coisa muito linda nele. O amor, ele te deixa livre. Sabia disso? O amor te deixa livre até para você se matar. O amor, ele vai te alertar, ele vai te dizer, olha, esse caminho não é o certo, não é o correto, não é o perfeito, não é o bom, esse caminho não vai te levar ao lugar perfeito, esse caminho vai destruir com você, mas se você decide ir, o amor te deixa livre para ir. O amor te deixa livre para ir. Esse caminho aqui vai te levar para o inferno. Aí você diz assim, eu quero ir para o inferno. O amor, ele vai tentar te persuadir até você desistir de ir para o inferno. Mas se você decide ir, ele não vai te segurar. Ele não vai te aprisionar. Porque o amor, ele é libertador. Então, nessa vertente do bem, quando o filho diz a ele, eu quero o que é meu, aquele pai tão bondoso, amoroso, ele dá ao filho o que é dele. Toma o que é seu. É uma escolha. Mas ele sabia que ele não ia se dar bem. Mas ele dá para que ele pudesse ir. E a Bíblia diz que ele vai. O pródigo vai embora. E essa história é a nossa história. A história do pródigo. Uma das coisas que o pródigo leva na sua mala é o coração do pai. Irmãos, eu quero te dizer que quando você nasceu, você recebeu o coração de Deus. O coração do Pai, o coração de Deus foi dado a nós. A Bíblia diz que Deus soprou sobre nós, sobre o homem, o fôlego da vida. E mesmo está escrito lá no Salmo que dentro do ventre da nossa mãe, quando nós éramos formados, Ele estava lá. Osso por osso. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E a grande discussão aí, a grande discussão da teologia, da ciência, e aí entra a grande discussão do aborto, é quando
eu passo a ser gente? Essa é a grande discussão. Quando é que eu passo a ser gente? Com 1 mês de vida, com 2, com 3? Quando é que eu recebo o sopro? É essa a grande discussão. Quando é que um feto passa a ser um ser humano? Com alma humana, com fôlego de vida? Quando é? A teologia então vai dizer, não vamos arriscar, porque vamos matar uma vida. A ciência diz, não, mas não é vida. Só que a ciência não sabe dizer quando não é vida. Quando foi que Deus soprou? Quando foi que Ele soprou? Porque o que difere o homem de um gato, de um cachorro, de um elefante, é exatamente essa alma pensante que o Senhor soprou em nós. E nos fez semelhanças de Deus, iguais a Deus. E quando é que isso acontece? Quando é? Quando o coração começa a bater? A questão é essa. É que nós recebemos o coração do Pai. Recebemos o coração de Deus, o fôlego de Deus, a vida de Deus em nós. Eu quero te dizer, você sendo crente ou não, você tem a vida de Deus em você. Você tem o coração de Deus em você. Por isso nós encontramos o homem, mesmo o pior dos homens, fazendo bondade. Porque há nele um coração de Deus, um coração de bondade. Embora ele seja inclinado para o mal, nele há um coração de bondade, há um espírito de bondade, uma vida de bondade que foi soprada quando ele recebeu o fôlego da vida. Identidade de homem, identidade de ser humano. E aí quando esse pródigo vai embora, ele não leva roupas, ele não leva coisas, ele leva o coração do Pai. É a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Nós, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus e dizemos a Deus, olha, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu o oxigênio que eu respiro, o Senhor me deu a água, o Senhor me deu o sol, a lua, a chuva. Você já pensou que as coisas mais importantes da vida não tem dinheiro que compre? Você não pode acender o sol, você não pode apagar o sol, você não pode riscar a lua, você não pode dosar o oxigênio que você respira toda manhã. Você recebe toda manhã de graça oxigênio. Uau! O apóstolo Paulo, então, ele diz assim, olhem para as coisas que foram criadas. Olhem para o céu, para as estrelas, para o sol, porque estas coisas revelam Deus. Revelam Deus. A criação diz quem é Deus. Você vai encontrar Ele quando você olhar para as coisas que foram criadas. Os pássaros cantam, as árvores se balançam, o vento sopra. Então, quando você começa a crescer e você decide no teu coração, eu não creio em Deus, eu não me importo com Deus, você está levando o coração de Deus embora. Você está dizendo, olha, você me deu tudo, você me deu a vida, você me deu o sol, a lua, a chuva, com sua bondade, você deu tudo o que eu precisava, mas eu não estou nem aí para você. Aí alguns ainda pegam uma estátua de pau, de pedra, uma pedra, ou um espírito de qualquer lugar e se prostra diante desse espírito, esquecendo completamente do Criador, daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Uau! O pródigo, ele leva o coração do Pai. Ele leva embora. Com ele vai o coração. Porque Deus pede de volta o coração. Filho meu, dá-me teu coração. Porque no teu coração tem um coração do Pai. No teu coração tem um coração de Deus. Ele diz, filho meu, traz de volta. Vem de volta. Agora, o interessante é que
dentro da bondade de Deus, Ele está esperando você voltar. E Ele está trabalhando na sua volta, sabia disso? Deus não está trabalhando na sua morte. Deus não está trabalhando no seu fim. Deus não está trabalhando para você ir para o inferno. Deus está trabalhando na sua volta. Deus está trabalhando para você não ir embora. Ele te cerca por detrás e por diante. É isso que o salmista diz. Ele está ao seu redor. Quem está ao redor? O diabo. Ele está ao seu redor, te guardando de dia e de noite. Davi diz assim: Senhor, para onde eu fugirei? Porque o Senhor está comigo. E se eu pegasse as asas da alva, ainda assim me escondesse no Senhor, ainda assim o Senhor me encontraria. Uou! Porque você tem algo que é muito precioso. Você tem o coração de Deus. É igual uma mãe. O amor de Deus é igual de uma mãe. O filho pode rodar o mundo inteiro, mas está batendo lá no coração dela. Como Débora dizia, Kevin, como é que bate teu coração? Amor, amor, amor. Está batendo lá. Ela sabe que ele volta. Ela sabe que eles estão ligados. Isso é tão forte que o Isaías vai dizer que uma mãe abençoa o filho dentro dela. E essa bênção permanece. É como se o cordão umbilical nunca fosse cortado. Nunca foi cortado. Cortou no físico, mas não cortou no espírito. Por isso uma mãe tem poder de abençoar e amaldiçoar. O amor de uma mãe para com o filho é algo que não tem explicação assim, psicológica. O que tem é muito forte. Está lá o coração ligado. E Deus disse: você vai levar o meu coração. Então eu quero te dizer esta noite algo muito importante. Você tem o coração de Deus. Por isso você pode fazer o bem. Por isso você pode viver fazendo bem às pessoas. Por isso você pode viver em bondade. Porque o seu coração é igualzinho ao coração de Deus. Qual é a cor do coração? É a cor do coração de Deus. Se você pegar um asiático, abrir o peito dele, o coração dele é vermelho. Se você pegar um africano, abrir o peito dele, o coração dele é vermelho. Se você pegar um brasileiro, abrir o peito dele, o coração dele é vermelho. Porque o coração do homem é igualzinho o coração de Deus. E ele diz: traz de volta meu coração. Traga de volta, vem, una o teu coração ao meu coração. E o pai ficava olhando, esperando o dia, a hora que aquele jovem ia voltar. A segunda coisa, ele gastou dissolutamente, sem controle, por prazer, tudo o que ele possuía. O prazer era o seu guia. Ele foi gastando de forma egoísta, sem pensar, sem se importar. Enquanto ele tinha, ele ia gastando. Enquanto ele tinha, ele ia gastando. E ele não se importava. Tem pessoas assim, que não se importam. Não estão se importando. Não estão se importando com o que estão fazendo com as suas vidas. Enquanto tem, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando o seu fôlego, vai gastando a sua força, vai gastando o seu dinheiro, vai gastando a sua paz, vai gastando as suas amizades, vai gastando tudo, vai largando pelo caminho. E ele foi gastando, perdendo tudo, de forma egoísta. E quando ele se viu, ele estava sem nada. Ele perdeu tudo, porque ele gastou tudo. Olha para a tua volta e observa como você tem administrado a sua vida. Não só em questões financeiras, mas em questões emocionais, de valores emocionais, de amizades, de marcar vidas, de juntar vidas, de impactar vidas.
de manter vidas ao seu lado. Ouvi um pastor dizendo que, no mínimo, quando você morrer, você tem que ter 4 amigos, que é para segurar a alça do caixão. No mínimo. Aquele jovem, ele perdeu tudo, e ele não tinha um amigo, ninguém mais. A Bíblia diz que ninguém dava nada a ele, mas o mundo é assim. O mundo, ele vai te levando, te conduzindo, te induzindo. Quando você está lá na miséria, acabado, destruído, ninguém te dá nada. Ninguém estende a mão para você. Quantas pessoas nós vemos caídas pelas ruas, bêbadas, perdidas, e não tem alguém que estenda a mão para dizer: olha, volta para casa. Volta para casa. Ninguém dava nada, porque o mundo não tem nada para te dar. Você precisa construir valores, você precisa construir amizades, você precisa construir amores. Você não pode simplesmente pegar todo o amor, toda a bondade que Deus te deu e sair gastando. Ele gastou com prostitutas, ele gastou com pessoas que não davam valor ao que ele possuía. Ele pegou as suas pérolas e deu aos porcos. E agora ele estava lá no meio dos porcos. Ele não tinha nada, ele perdeu tudo. E ele perdeu até a dignidade. A dignidade de ser gente, a dignidade de ser um homem de Deus, a dignidade de ter um referencial de casa, a dignidade de ser um filho amado. Ele perdeu tudo. Agora ele precisava voltar. Louvado seja Deus que ele voltou. Mas ele só voltou porque existia um bem. Ele voltou para um bem maior. Existia um pai de amor, um homem de bem que o esperava. E aí ele vai então entender o valor disso. Ele vai dizer: quanta gente na casa do meu pai é empregado dele, tem tudo, e eu aqui não tenho nada. Aí ele vai compreender quanto Deus é bom, quanto Deus é bom, quanto aquele pai era amoroso, como ele fazia o bem todos os dias. E ele diz: agora eu vou voltar. E aí ele volta arrependido e ele se levanta. E eu quero te dizer algo muito interessante aqui, é que os seus pés vão seguir a sua mente. Para onde você apontar o seu pensamento, o seu pé vai te levar. Quando a mente dele dizia: vai embora, abandone teu pai, ele saiu abandonando tudo. Mas quando ele cai em si, e ele se levanta, e ele diz: eu vou voltar. Então, os pés dele seguem o pensamento dele. Então, você precisa ter pensamentos firmados em coisas boas, em coisas positivas, em coisas que te conduzam para a vida, que te conduzam para a vitória. Porque os teus pés vão seguir os teus pensamentos. Os teus pés vão te levar para onde a sua mente pensa. Assim como você pensa, assim você é. Se você pensa que você é um fracassado, então tenha por certo que quando você se levanta de manhã, o seu pé vai te levar para o caminho do fracasso. Se você pensa: Deus não me ama, Deus não se importa comigo, então o seu pé vai te levar para longe de Deus. Você precisa pensar de forma positiva. Pensar os pensamentos de Deus. Essa semana, o Espírito Santo conversava comigo. E o Espírito Santo disse para mim: você leu a minha palavra? Eu disse: Senhor, eu leio a sua palavra todos os dias. Ele disse: você não está lendo a minha palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu digo: traga todo pensamento cativo, o que você entende sobre isso? Eu digo: é todo pensamento cativo. Ele disse:
Todo pensamento cativo quer dizer o quê? Aí eu disse, esse professor é muito carrasco. O que quer dizer todo pensamento cativo? Eu disse a ele, todo pensamento cativo quer dizer todo pensamento cativo. Ele disse, sim, é isso. E por que você está selecionando pensamentos? Eu disse, Joe, não. Você está enganado? É outra logo. É você. Porque você seleciona pensamentos. Eu disse, eu seleciono pensamentos. Ele disse, sim. Porque é aquele pensamento que você acha que é bom, então você cultiva ele e você nem se importa se está certo ou errado, porque você acha que é bom. Agora, se você acha que esse pensamento não é bom, aí você pega e me chama para que eu te diga se é bom ou se não é bom. E eu disse a você, a lição é todo pensamento. Eu disse, depois de burro velho que eu venho aprender isso. Todo pensamento cativo. Ele disse, esse é o mal de vocês. Porque vocês, eu falo, todo pensamento, e vocês fazem seleção de pensamentos. Então o pensamento que você acha que é bom, você não traz ele cativo, você deixa ele solto. E aquele pensamento que você acha que é ruim, então você me chama. Mas você já soltou um outro pensamento. E eu estou dizendo a você, todo pensamento. Bate assim na cabeça do teu irmão. Diz a ele, todo pensamento cativo. Todo pensamento. Então a Bíblia diz que ele se levanta, ele diz, eu estou voltando. Eu vou voltar. E ele volta. E ele diz, meu pai, eu estou aqui de volta, me toma de volta, me aceita quando nada como um empregado teu. Aí Jesus nos ensina uma grande lição. No céu, nos céus, tem lugar para filhos. Ele não pode te receber como empregado. Ele não pode te receber como amigo. Ele só pode te receber como filho. Ele só pode te receber como filho, porque o teu coração, por isso que você tem que vir através de Jesus, para que você seja legitimado filho, para que você receba identidade de filho. Antigamente as pessoas diziam assim, rapaz, eu sou amigo do Evangelho. Aí nós dizíamos de púlpito, não tem amigo do Evangelho. Ou você é ou você não é. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou você é filho ou você não é filho. Ele disse, eu vou voltar. E aí o pai disse, faça uma festa, porque esse filho estava perdido, voltou, estava morto e foi reencontrado. Aleluia. Volta, diga assim, eu estou voltando. E é essa bondade que recebe, a bondade o que nos recebe de volta é a bondade de Deus. É a bondade de Deus, é a bondade de Deus. Dizem que dois jovens, eles abusavam muito uma velha e jogavam pedra na casa da velha. Mas todas as vezes ela fazia, no final da tarde, ela fazia biscoito e chamava eles e dava biscoito a eles. E eles ficavam constrangidos com isso. E um dia um deles teve coragem e disse a ela, a senhora não sabe que é a gente que joga pedra na casa da senhora? Ela disse, eu sei. Ele disse, e por que a senhora toda tarde faz biscoito, me chama a gente e dá biscoito? Ela disse, porque a minha bondade é maior do que o mal que você me faz. Eu não faço por causa de você, eu faço por causa de mim. Aleluia. Um determinado homem, jovem, estava preso, havia matado uma pessoa e foi condenado à forca. Mas o governador daquela localidade, ele tinha poder para libertar ele, dar a ele uma carta e perdoar o seu crime. E ele recebeu vários pedidos daquela comunidade, dizendo que desse àquele jovem uma carta para que ele fosse liberto e desse a ele o perdão. Então o governador ficou comovido de receber tantos pedidos a favor daquele jovem. E ele disse, eu vou lá
eu vou lá ver esse jovem, eu preciso conhecer ele. E aí ele escreve a carta de indulto, a carta que vai dar a ele a liberdade que ele precisa, se veste de pastor, coloca dentro da Bíblia e vai até a cadeia, disfarçado de pastor. E quando ele chega naquela cadeia, o jovem diz a ele: vai embora daqui, eu não quero conversa com você. E ele pega a Bíblia e diz: meu jovem, eu tenho algo aqui dentro para dar para você. Ele disse: eu não quero saber disso, eu não quero saber nada do que você tem aí dentro. E aí o jovem cospe nele e ameaça bater nele. E aí o governador vai embora e não entrega a carta. E aí ele sai, um dos outros presos, e diz: rapaz, você é maluco, esse homem que estava aí não era um pastor, era o governador, e ele veio disfarçado de pastor, porque ele estava com a carta para te dar, para que você não fosse enforcado, e ele foi embora, porque você não recebeu. E aí o homem foi levado à forca, e quando ele chegou lá no dia de ser enforcado, foi colocado na plataforma, ele disse: eu posso falar uma coisa? Aí o carrasco disse a ele: sim, pode falar. Eu queria dar uma última palavra. Ele disse: eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. Hoje, daqui a alguns minutos eu vou morrer. Mas eu quero que vocês entendam que eu não morri por causa do crime. Eu não estou sendo morto por causa do crime que cometi. Eu estou sendo morto por causa da bondade que eu rejeitei. Às vezes nós pensamos: Deus é tão mau, que está levando o homem ao inferno. Não, você está indo para o inferno, porque você não aceitou a bondade de Deus na sua vida. Porque você não teve coragem de voltar e dizer: Deus, me perdoe, eu pequei contra ti. E essa bondade, ela te recebe com festa. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando há um arrependimento. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar, porque Deus quer colocar sobre você uma capa. Deus quer colocar sobre você um anel, uma sandália, e te restituir, pela bondade dEle, o que lhe foi arrancado, o que lhe foi tirado. Hoje é dia de você receber de volta o anel que lhe foi roubado. Receber de volta as sandálias que lhe foram arrancadas dos pés. Deus, na sua bondade, Ele decidiu fazer o bem a você. E Ele está dizendo: hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você ser restituído, de você ser restaurado. Porque o meu bem, a minha bondade, ela restaura. Ela restaura o que foi caído. Ela restaura o que foi perdido. Fica de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você.